Salve, salve galerinha, beleza? Olha a gente aqui na área de novo para falar um pouco mais sobre Stranger Things. Com o início da segunda temporada é cada vez mais próximo, eu vou falar um pouco para vocês das minhas teorias do que eu acredito que venham aí para a próxima temporada. Bom, para começar, a gente vai falar um pouco sobre Eleven. Sim, eu acredito que ela volta, óbvio. Eu acredito que existe uma ligação um pouco maior entre ela e o Demogorgon. Sabe por quê? Que se a gente for parar para pensar que a gente tem aí uma temporada inteira, então essa segunda temporada toda, onde você só tem um vilão grandão e tal, qual que é o perigo imediato que vai ter ali para eles enfrentarem? A motivação que eles vão ter ali? Que simplesmente os transes do Will, tipo, de ir para um universo ou outro, não vão fazer muito sentido. Tem alguma coisa maior do que esse monstro gigante aí para eles enfrentarem. Senão não tem um perigo iminente o tempo todo. Na primeira temporada você tinha ali o Demogorgon, você tinha ali eles enfrentando ele dentro da casa, o Will desaparecido tentando fazer contato. O que você vai ter aí nessa segunda temporada? Só o fato do Will ter uns transes e tal, e tipo, qual que é o perigo imediato assim para eles enfrentarem? Então eu acredito muito que exista sim uma ligação entre a Eleven e o Demogorgon, e que talvez ela seja o próprio Demogorgon. O fato dela ter aniquilado com ele, tipo, feito ele desaparecer ali no final da primeira temporada, não significa que ela tenha matado ele. Significa que ela tenha levado ele de volta lá para o mundo invertido. Não necessariamente ter matado. A minha segunda teoria é sobre o próprio mundo invertido. Eu não acredito que ele seja o planeta Terra, a cidade de Hawkins assim no futuro. Eu vejo muito que o mundo invertido seja um universo sim paralelo. Aquela explicação que eles dão lá na primeira temporada sobre o buraco de minhoca não necessariamente serve para o salto no tempo ou para você ir de um lado ao outro do universo. Mas existe também a teoria do buraco de minhoca, que você consiga utilizar ele para viajar entre universos paralelos. E que talvez o mundo invertido seja um universo paralelo nosso. Por que não? E o fato de, por exemplo, o Will, Eleven irem e voltarem deles sem nenhuma consequência, digamos assim, pode ser um pouco disso. Porque digamos que fosse o futuro, por exemplo. Eu não vejo, por exemplo, que daqui, sei lá, 10 anos, por exemplo, seria um tempo razoável para acontecer tudo que tem que acontecer em Hawkins e deixar aquela devastação toda. Se você for ver, todos os lugares onde eles entram, não que eles estejam intactos, né? O que devastou a humanidade não fez muito estrago. Eu creio muito que seja realmente um universo paralelo. E tem uma teoria aí de que, tipo, tudo que a gente faz, existe uma camada um pouco maior, que são os próximos universos. Que talvez o mundo invertido seja uma camada inversa à nossa. Próximo ponto são os próximos personagens. A gente tem a adição de alguns personagens novos, mesmo os antigos ainda não terem tido um desfecho. Por exemplo, no caso da Barbie. A própria filha do detetive, por exemplo, ela não que sumiu, né? Foi decretada a morte dela e tal, tudo. Mas sabe quando você sente que ainda falta um desfecho, pelo menos, ou para saber o que aconteceu antes ou depois da questão da filha dele? E ele mesmo, o fato dele procurar muito sobre isso, muitas pessoas dizem que talvez a Eleven seja a filha dele. Então assim, falta ainda uma ponta para fechar da questão do xerife. Então tem todo um mistério por trás desses personagens novos, que você tem a inclusão de uma nova menina no grupo, que vai ser a Max. Já falaram que ela tem um jeito diferente das meninas, digamos assim, normais, né? Então ela deve ser aquele tipo mais durona e tal, então deve ter um lance aí entre ela e os meninos. Porque eu vejo muito a Eleven não ausente, mas não dentro do grupo. Eu vejo ela muito fazendo algumas coisinhas por fora ali, não que ela seja coadjuvante, mas que o universo dela vai estar além só dos meninos. Então vai ser aquela caçada por, tipo, ou descoberta, ou por justiça, ou fazer com que as coisas parem de acontecer, mas não junto com um grupo, acho que até a metade da temporada. Então você tem a Max, você tem o irmão dela, que deve entrar ali pro grupo dos meninos mais velhos. Já falaram que ele é um cara meio violento, que tem problemas com bebida e tal, então você tem ali já uma outra trama. E você tem no caso, por exemplo, a Joyce,
que é a mãe do Will, onde ela vai ter um relacionamento aí com um locutor da rádio de Hawkins, e é um cara que aparece meio que do nada. Eu ainda não sei, por exemplo, quais são as inspirações que trazem ele pra trama, mas o que me deixa muito intrigado é que tem um episódio da segunda temporada, deixa eu até ver se eu tenho o nome dele aqui, onde o nome dele é The Spy, o nome do episódio, então é o 6º episódio da série, The Spy. E deixa muito a entender que você tem um espião, óbvio, é o nome do episódio. Só que quem é esse espião? Espião do quê? Espião do lado de lá do mundo invertido para cá? Ou dentro da trama das pessoas mesmo um espião? Se a gente for ver, o Will ele vai estar fazendo um tratamento lá, e aí um dos personagens novos também é um doutor novo que vai substituir lá o que a Eleven matou, que o Demogorgon matou. Então você tem lá um personagem novo que vai fazer um tratamento no Will, que por muitas vezes você vê lá o Will deitado, com aquela roupa de hospital, as câmeras, tudo. Então o bom disso é que não vai ficar só nessa coisa tipo do monstro. Vocês vão ter muitas tramas em paralelo que acho que deve ser o forte. Vai ser uma coisa mais sombria, eles já falaram, mas você tem as subtramas que eu acho que também é muito importante para a série. E para fechar um pouco das teorias que eu tenho para essa segunda temporada, eu vou falar para vocês também do mapa. Muita gente fala que aqueles desenhos que são encontrados ali no quarto do Will sejam mapas, e tem muitas cenas que foram liberadas nos trailers onde eles estão dentro de buracos, túneis, né? Ou então olhando entre buraco e tal. Então muita gente acredita que aqueles desenhos que o Will está fazendo possam ser caminhos que levam ao mundo invertido. Eu meio que não acho que seja um caminho para o mundo invertido, mas eu acho que seja o caminho que o mundo invertido esteja utilizando para meio que se movimentar entre a Terra. Não diretamente, porque o que acontece? Lembra que eu falei que o Demogorgon e a Eleven talvez sejam as mesmas pessoas? Se a gente tiver aí que a Eleven e o Demogorgon sejam os mesmos bichos, e que tanto ela quanto o Will tem meio que acesso imediato ao universo paralelo, eu não digo nem Eleven, né? Porque o Will ele tem aqueles transes e ele meio que vai para o outro lado. A Eleven não, eu vejo as únicas vezes que eu vi ela chegando, que eu lembro agora, que eu vi ela chegando até o universo paralelo, foi através da mente dela, né, quando ela entrou lá na água, e por alguns, e pelos portais mesmo, né, aqueles buracos nojentos e tal, que são abertos ali. Mas o Will, por exemplo, ele consegue trafegar direto entre um universo paralelo e outro. Então eu não acredito que exista um caminho. E a questão ainda mais do mapa é que, se você for ver, tem aquele desenho do bicho gigante, ele tem aqueles tentáculos, e aquele tentáculo vai meio que se subdividindo. E essa subdivisão você vê muito dentro desse desenho do mapa que o Will faz. Então, às vezes, aquilo ali não seja nem um mapa. Se a gente for pensar, pegar, por exemplo, o Alien, que você tem aqueles bichos, onde ele tem aquele local ali onde eles ficam meio que, todos os casulos que eles ficam sendo criados. Então, talvez aquele seja o caminho para chegar até onde fica o casulo. A gente tem que lembrar que ele ficou muito tempo lá dentro do mundo invertido e nada aconteceu com ele, digamos assim, né? E se ele teve acesso direto aonde esses bichos ficavam, foi contaminado, beleza, mas sobreviveu, e eles sabem onde é que fica. Talvez até o fim da segunda temporada, o objetivo deles seja chegar até lá. Pô, ó, o bicho tá aqui, a gente precisa chegar lá e matar ele. Até explica, por exemplo, a cena de um lança-chamas que tem. Bom, galerinha, essas são as minhas teorias, eu espero que vocês tenham gostado delas. Se vocês concordaram ou discordam de alguma delas, por favor, comenta aí, que a gente vai trocando uma ideia. Se tiver alguma teoria que eu não comentei, que você acha que seja muito forte aí para a segunda temporada, por favor, deixa também nos comentários, que a gente compartilha, quem sabe faz até um próximo vídeo. E qualquer coisa, lógico, se inscreve, curte o canal, que a gente vai fazer mais conteúdos desses para vocês, porque a próxima temporada tá aí na sexta-feira, dia 27, já tem novidade para vocês. Eu vou fazer o possível para assistir a segunda temporada agora, no dia 27, quando lançar, já no dia 28, sei lá, domingo à tarde, alguma coisa assim, já trazer um vídeo falando do que eu achei da segunda temporada. E lógico, né, a cabeça vai estar explodindo para falar sobre, talvez, teorias aí para a terceira temporada que já tá confirmada. Galerinha, então ó, até a próxima, fui!